Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Antes de falar sobre o tema e apresentar nosso convidado, eu queria saber se vocês estão curtindo os episódios dessa nova temporada. Qual assunto chamou mais a sua atenção e qual você gostaria de saber mais? Coloca aqui nos comentários, é super importante saber a sua opinião para a gente continuar trazendo conteúdos que tenham a cara da nossa audiência. Bom, e hoje nós temos aqui um convidado quase internacional. Nós vamos conversar com o Douglas Santos, que é diretor de inteligência de ameaças avançadas do FortiGuard Labs, que é o laboratório de inteligência e pesquisa de ameaças da Fortinet. O Douglas é brasileiro, mas mora no Canadá há bastante tempo, e a gente aproveitou a vinda dele para cá para trazer uma pauta muito relevante, que é a exploração e a correção de vulnerabilidades, além de outros dados muito interessantes divulgados pelo FortiGuard Labs. Douglas, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente no Brasil, aqui no nosso estúdio. Obrigado pela presença. Obrigado, o prazer é meu, Marina. Legal, Douglas. E antes da gente começar, né, com o assunto desse episódio, queria que você falasse um pouco do seu trabalho no FortiGuard Labs. Qual a função do laboratório? Eu sei que vocês analisam, reúnem dados aí de milhões de sensores espalhados pelo mundo, mas que vocês também combinam essas informações com a de outras empresas, outras entidades parceiras da Fortinet, né? Exato. Então, como que é isso? Eu queria tentar visualizar um pouquinho como é a vida dos analistas ali do FortiGuard Labs. Legal. Então, como você falou previamente, o laboratório ele tem várias atribuições, né? Uma delas é a criação de novas tecnologias, que são o que a gente chama de motores de segurança. Então, em cada uma das nossas tecnologias tem essas engines. Então, a engine de antivírus, a engine de IPS, de Application Control e as definições de assinaturas que vão trabalhar junto com essas engines para definir isso aqui é malicioso ou isso aqui é legítimo, é uso do negócio mesmo, né? E uma vez que essas engines estão implantadas em diversos sensores pelo mundo, cada vez que a Fortinet vende uma tecnologia ou um produto para algum cliente, esse cliente ele tem a possibilidade de selecionar um parâmetro dentro da plataforma que basicamente vai falar assim, eu quero compartilhar a minha telemetria com a Fortinet para poder ajudar a Fortinet a entender melhor como que o cenário de ameaças está se modificando e, obviamente, utilizar essa informação para entender melhor e criar relatórios que vai, obviamente, ajudar esse cliente no futuro a entender como que ele tem que adaptar a sua estratégia de segurança. Eu estou trabalhando na Fortinet em cima da parte de visibilidade, então, e na parte de inteligência acionável. Então, se você olhar para o FortiGuard, o que ele faz todos os dias, então a gente tem toda a parte de visibilidade, né, que vem dos nossos sensores de ameaças. Então a gente está falando de toda a superfície de ataque, né, FortiGate até o FortiMail, FortiWeb, o FortiRecon. Cada produto é responsável por dar visibilidade para esse time de inteligência de ameaças com base na capacidade daquele produto e no que ele está processando naquele momento. Então, toda essa visibilidade que vem não só dos produtos, mas também dos nossos parceiros, né? Então, a gente tem parceria com centros de resposta à emergência computacional do mundo inteiro. A gente tem parcerias específicas com alguns outros vendors, alguns fabricantes de tecnologia. Essa informação ela vem para o que a gente chama do nosso motor de inteligência, que são várias engines, vários motores de inteligência artificial que são especificamente programados e desenvolvidos para trabalhar num tipo de dado. Então, se você está falando, o FortiGate, ele tem 3 tipos de dado. Então, você precisa de um modelo de inteligência de ameaças para trabalhar naquele dado para extrair um insight. FortiEDR, outro modelo de dados. E esse motor, esse centro de inteligência, agora ele está sendo conectado. Então, diferentes modelos de inteligência artificial estão se conectando e a saída desse modelo é basicamente todas as definições de assinatura, definições, às vezes novas definições de engine, novas versões de engine e a inteligência de ameaças que a gente chama de acionável. Então, que são relatórios de ameaça, são novos serviços que a gente desenvolve com base em novas informações que a gente tem. Já está demorando um pouco, mas eu vou chegar o que eu faço. Fique à vontade, está bem interessante. O que eu faço é basicamente olhar para a capacidade que todos esses produtos têm de expressar a inteligência de ameaças e ver o que pode ser melhorado.
né? Então, com base nessa análise, eu olho e trabalho também com uma organização de inteligência de ameaça que chama MITRE. Especificamente, dentro do MITRE tem um subgrupo que chama Ingenuity, e esse grupo, Ingenuity, ele está olhando para a inteligência de ameaças como um todo. Aí você tem os padrões, as ferramentas, você tem metodologias para trabalhar com inteligência de ameaças e entender exatamente o que precisa ser melhorado e desenvolvido. E aí eu vejo esses padrões, desenvolvo novas ferramentas com eles e implemento essas ferramentas, esses padrões, essas metodologias na parte de visibilidade da Fortinet. Entendi. E o objetivo é sempre manter, né, os clientes com a última informação, né? Sim. Sempre a mais atualizada. Sim, exatamente. Muito bom. E dentro de todos esses dados que vocês reúnem, né, vocês montaram aí o relatório, né, do cenário global de ameaças, né, que tem algumas informações bem interessantes, e uma delas é que os atacantes, né, os cybercriminosos, eles estão explorando novas vulnerabilidades 43% mais rápido do que eles faziam no começo do ano passado, né? E então, assim, qual a principal pergunta aqui é qual o impacto disso, né, para as empresas, né? O que isso significa para elas na prática? Significa que elas vão ter que melhorar e muito o seu gerenciamento de o patch management, né? O gerenciamento de patches dela vai ter que ser muito mais rápido e vai ter que, não só mais rápido, mas eles vão ter que ter uma capacidade de priorização maior. E a Fortinet tem diversas ferramentas que vão te ajudar a priorizar isso, e a Fortinet também trabalhou com um dos nossos parceiros para desenvolver um padrão open source de priorização de ameaças. Então, assim, o que eles vão ter que fazer é adaptar esses padrões, adaptar essas ferramentas, para uma vez que eles identifiquem uma vulnerabilidade no seu ambiente, que eles tenham uma agilidade maior em identificar se realmente está vulnerável e arrumar essa vulnerabilidade, né? A Fortinet tem o FortiSOAR, que é uma solução em nuvem que permite que você tenha visibilidade de todos os appliances e todas as soluções que você tem no seu ambiente, especificamente cada versão, e você consegue, através do FortiSOAR, também buscar essas vulnerabilidades que estão sendo descobertas e falar, bom, tem um match, vamos priorizar, vamos escalar e vamos resolver isso mais rápido, né? Então, eles vão ter que adotar essas ferramentas para que eles possam continuar com a mesma capacidade de defesa que eles tinham no ano passado, porque se você está com um atacante com mais rapidez, você tem que também se adaptar, né? Para ficar no mesmo nível do ano passado. Então... Exato. E até isso é uma coisa importante que você falou, né, dos patches, porque um dos dados também que vocês trouxeram no relatório é que algumas vulnerabilidades, na verdade, são vulnerabilidades muito antigas, aí de mais de 15 anos, que já tem patch de correção há muito tempo, mas que ainda assim os cybercriminosos continuam conseguindo explorar. Esse é um problema mesmo. Essas vulnerabilidades. Qual que é o desafio, então, das empresas para manter... Muito interessante essa pergunta. Como que elas têm que fazer, né? Eu acredito que isso passa pela higiene cibernética, sim, né? claro. Mas como parar esses atacantes, né? De explorar vulnerabilidades que já têm patch de correção. Sim, o que acontece, né? Quando nas minhas conversas com diversos clientes, através da minha carreira, eu percebi que a maioria dos defensores cibernéticos e dos CISOs, eles têm uma estratégia meio, vamos dizer, meio cega, assim. Eu tô tentando procurar o termo em inglês, é blunt, né? Um negócio que ele é, tipo, alguma coisa que ele é meio... grosseiro, vamos dizer assim. É uma forma meio grosseira. O que eles fazem? Eles identificam quais são os sistemas críticos. Em cima dos sistemas críticos, eles vão identificar quais são as vulnerabilidades críticas e as de alto risco. E eles vão fazer o patch dessas. Eles quase nunca conseguem chegar na média e na baixa. Então, ou seja, tem sempre uma vulnerabilidadezinha lá que vai ficar... que eles vão assumir como risco, né? Só que é exatamente por isso que a Fortinet, junto com o First, criou o EPSS, que é um mecanismo de inteligência artificial que vai entender como que essas vulnerabilidades, qual que é a probabilidade dessas vulnerabilidades serem exploradas. Então, usando esse mecanismo, essa metodologia, que hoje é open source e qualquer um pode usar, ao invés de você ter essa metodologia grosseira,
Você pode aplicar essa metodologia mais inteligente e entender que, por exemplo, uma vulnerabilidade de baixa periculosidade, vamos dizer assim, é bem mais provável de ser explorada do que a que você tá arrumando agora. Porque provavelmente essa que é muito crítica é muito difícil de se explorar e vai demorar 1 ano para alguém explorar ela, entendeu? Então, utilizando essa metodologia, você vai ter uma capacidade de priorização que não é grosseira, ela é informada e ela é dinâmica. Porque as vulnerabilidades, uma vez que elas são descobertas, elas precisam passar por várias fases até que elas possam ser exploradas em a larga escala. Isso demora de meses, ou talvez até horas, até anos. Então, a gente tem um ditado que fala nem todas as vulnerabilidades são criadas iguais, então, exatamente por isso. E essa metodologia ajuda bastante. Eu encorajo todo mundo a dar uma olhada, chama EPSS. Certo. Ou seja, né, que às vezes uma vulnerabilidade que não é tão crítica, Sim. ela pode causar ali, a Sim. partir dela, Sim. o atacante conseguir um acesso. Às vezes uma vulnerabilidade, por exemplo, que a gente chama de information disclosure, que é uma revelação de informação que, tipo, pode levar ao cybercriminoso ter informação para explorar uma vulnerabilidade maior. Então é importante você saber qual que é a probabilidade de diversas vulnerabilidades no seu ambiente serem exploradas e utilizar isso aí para priorizar o seu gerenciamento de patches. Legal, Douglas. Isso, né, que você pontuou me leva aqui a esse outro assunto que eu queria comentar com você, que é a questão da transparência na divulgação das vulnerabilidades, né? Que é uma coisa muito importante, né? Que o mercado deveria praticar de forma mais ampla. Queria que você falasse um pouco qual a importância, né, dessa inclusive chega a ser uma relação de confiança, né, entre os fabricantes de tecnologia que sempre tem, né, que encarar aí as vulnerabilidades ocorrem, né, com todos os fabricantes de tecnologia, mas tem a maneira certa, né, de você divulgar isso para o mercado. Sim. Qual a importância, né, A importância dessa transparência? é fundamental, né? Imagina você é um cliente e você ouvir sobre a vulnerabilidade de um equipamento que você tem uma relação boa com o fabricante de um pesquisador qualquer ou de um outro fabricante, né? A Fortinet vem trabalhando na descoberta de vulnerabilidades próprias nos próprios produtos e transparentemente divulgando isso, proativamente falando com os clientes, a gente tem essa vulnerabilidade, a gente já está trabalhando num patch, se você quiser, as contramedidas que você pode utilizar para se defender enquanto o patch não chegar são essas. E recentemente a Fortinet também assinou um pledge, né, da Cybersecurity Agency dos Estados Unidos, que é a CISA, que basicamente especifica, padroniza a forma como o que a gente chama de Responsible Disclosure, ou seja, a revelação responsável de vulnerabilidades deve ser. Basicamente, criando um padrão e uma metodologia para divulgação de vulnerabilidades de forma transparente através de todo o mercado, né? Então, a Fortinet já veio fazendo isso, né? A gente só vai se adequar a esse novo padrão, né? De forma que todos os fabricantes que assinaram vão falar uma mesma linguagem, e o objetivo disso é que os clientes que estão consumindo a tecnologia desses fabricantes possam ter uma única forma de endereçar e de resolver isso, entendeu? Então, essas formas extremamente importantes para que a gente possa reduzir a fricção na utilização de inteligência de ameaça, porque informação de vulnerabilidades é também inteligência de ameaças. Então, isso é importantíssimo e a Fortinet vem fazendo isso há muito tempo, mas agora a gente está abraçando essa padronização. Que deve ajudar, então, as outras, né, as empresas a praticar também a mesma política de transparência, né? Exatamente. Legal, Douglas. E, bom, agora trazendo um pouco, assim, o assunto aqui pro Brasil, especificamente, né? O FortiGuard Labs divulgou que o ano passado o Brasil sofreu 60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, né? E é um dos países mais visados aqui na América Latina, ao lado de México, Colômbia. Queria ver com você se você enxerga algum diferencial no Brasil, qual o interesse dos cybercriminosos aqui no país, se existe alguma diferença entre as tentativas de ataque que ocorrem aqui, ou se, na verdade, já está
tudo muito globalizado e Aham. elas são muito parecidas em todo o mundo, né? O Brasil tem alguma peculiaridade com relação aos ataques? Sim, então, no geral é bem globalizado, mas algumas coisas específicas são bem características do Brasil mesmo, especialmente crimes financeiros, né? Então, até aí, que a gente chama de information stealers, né? Eles são bem avançados, porque o sistema brasileiro de bancos, né, de acesso ao online banking, ele é bem desenvolvido. Então, você tem segundo fator de identificação, você tem diversas camadas de segurança aí. Então, esse tipo de ataque a instituições financeiras no Brasil, ele é mais pronunciado e ele é mais avançado nos outros lugares, né? Porque se você quiser ter os cybercriminosos, se eles quiserem ter o sucesso que eles têm nos Estados Unidos, no Canadá, em outros lugares que não tem tanta proteção assim, eles vão ter que ser mais avançados. Então, o que a gente vê é que os ataques às instituições financeiras no Brasil são mais avançados mesmo. São bem mais avançados. Mais avançados Sim, do que em outros países. Sim. Tem técnicas mais desenvolvidas, tem campanhas mais sofisticadas. É um Sim, negócio bem diferenciado mesmo, inclusive, nesse sentido. um dos dados, né, que também foi levantado por vocês, diz exatamente isso, né, que na Dark Sim. Web os atacantes são muito mais ativos, né, aí Sim. com as ações voltadas para o setor financeiro. Sim. E tem a questão, né, também que vocês levantaram que os ataques de ransomware e de wiper, Uhum. né, tem aqui que 44%, né, de todas as amostras foram direcionados para o setor industrial, né? Sim. Então aí já estamos falando de ambientes de OT. Sim. Por que esses, né, a questão do setor financeiro você já comentou, mas por que esses setores são mais visados, né, pelos atacantes? É difícil responder exatamente o porquê, mas o que a gente tem, uma das teorias é por causa da instabilidade geopolítica que a gente está vivendo nesse momento. A gente começa a ver, principalmente, um aumento no wiper, né? Que, na verdade, já teve wipers que se disfarçaram de ransomware e você achou que tá tudo, na verdade, travado, mas eles já destruíram tudo, né? Você pode Então, explicar a diferença sim, entre claro. o wiper e o ransomware O pra gente? ransomware é um arquivo malicioso que, uma vez que é executado no ambiente, ele vai travar ou criptografar de alguma forma os dados e só vai liberar os dados mediante apagamento. E a gente tem visto o desenvolvimento de ransomware que eles estão tendo dupla ou até tripla extorsão. Então, eles podem criptografar, eles podem falar, se você não pagar até tal dia, eu vou liberar os seus dados ou eu vou deletar eles. E o wiper não, o wiper ele vai chegar e ele vai destruir o ambiente, além da capacidade de recuperação. Então, a gente tem visto isso muito mais quando as tensões geopolíticas, conforme as tensões geopolíticas vão se agravando, né? A gente viu isso, campanhas direcionadas para a Ucrânia, para Taiwan, a gente vê bastante disso. Então, Que ele apaga mesmo. ele apaga mesmo, ele está lá para destruir. Então, teve ataques na parte de energia da Ucrânia, na parte... até nos Estados Unidos teve algum, porque tem todos esses apoios, né, que eles dão para diferentes guerras, então eles também acabam sendo um alvo. Até a guerra de Israel teve bastante wiper também, então... Conforme as tensões geopolíticas e a guerra já está bastante nesse campo cibernético, já a gente vê isso com bastante frequência. E no caso, então, né, de ambientes de hotel, ambientes Sim, industriais, sim, porque são sistemas críticos, né? Sim, que determina se uma cidade vai funcionar, se, tipo, são coisas bem importantes e bem impactantes se elas pararem de funcionar, né? O intuito mesmo é causar disrupção massiva. Certo. Bom, Douglas, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Queria agradecer aí todas as informações que você trouxe, todos os dados. Espero que você tenha gostado da experiência e que claro, você venha foi um de prazer. novo, né? certeza. Quando a próxima visita do Canadá, você possa também participar de algum outro programa com a gente. Muito obrigada. Bacana, foi um prazer, Marina. Obrigado. Obrigada, Douglas. E deixo aqui também o meu muito obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Fortinet Brasil Podcast. E se você quiser saber mais sobre o tema, nós vamos deixar o link do relatório do cenário global de ameaças aqui na descrição, ok? Espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.